ManaCast. Como vovó já dizia. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas não é bem verdade. E começa o primeiro episódio de 2017 do ManaCast Brasil, seu canal do Magic competitivo. Voltando aí das férias, todo mundo descansou aí, tudo bom, Guento? Tô bem. E você, chinês, tudo certo? Tudo ótimo, exceto a minha voz. Tá meio sem voz, né? Pois é. Mas estamos aí fazendo o primeiro programa de 2017, um ano que começou bastante movimentado. O ban, né, que a Wizards lançou no começo do ano, parece que abalou aí os dois formatos principais, né, o Standard e o Modern. E tá todo mundo ainda meio chacoalhado com essa decisão, né? Foi antecipado, na minha opinião, de maneira acertada, né? Foi antecipado o anúncio dos bans, da lista de banidas e restritas. E essa lista ainda tem muita gente processando, né? Porque como foram 3 cartas banidas, né? O Enraku, o Fim Prometido, o Reflector Mage e o Smuggler's Copter. Eram os 3... Digamos que 2 eram pilares do formato e o Reflector Mage era uma das principais cartas de um arquétipo específico. Então, juntando isso com o lançamento de Aether Revolt, ainda tem muita informação para processar, muita gente tá perdida, tem bastante gente escondendo a informação pro Pro Tour, né? Também de maneira acertada. Tiveram também os bans do Modern, mas o Modern ainda não vai ter um tempo, né, pro metagame se consolidar antes de ter um campeonato relevante, Modern, a gente vai optar hoje por falar um pouco do Legacy, também não somente para falar um pouco, né, do campeonato que teve, né, do Grand Prix Louisville, mas também para antecipar algumas informações para quem for participar do Nacional da Central. Antes da gente entrar no tema principal, eu só vou ouvir um comentário. Eu vi muita gente reclamando na internet sobre os bans e discutindo. E aí o pessoal tava... A maior indignação parece ser com o Reflector Mage, que continuou no T2 enquanto tinha Collected Company, né? Que ele era, digamos, muito mais opressor. E agora ele foi removido e as pessoas falam que tem a ver com a força do W Spiritus, que com certeza deve ter influenciado. Mas, na minha opinião, uma das principais motivações desse ban do Reflector Mage é o fato deles terem mudado a rotação e saber que agora ele vai ficar mais tempo no Standard do que deveria. E isso certamente deve ter influenciado algumas decisões de cartas que eles fazem, né? Eles planejam muitas cartas e aí, de repente, falar essas 2 cartas no Standard não vão ficar legal porque uma é predadora natural da outra. E eu acredito que esse seja um dos motivos de Reflector Mage ter durado. Eles acham que o power level é justo, mas a partir do momento em que ele continua jogando num dos melhores decks e que vai atrapalhar outras cartas que eles inventaram, por exemplo, a gente não sabe, né? Então não uso um exemplo, mas em retrospecto eu vou poder referenciar isso. Então eu acho que esse foi o principal motivo do Reflector Mage estar na lista junto com as outras 2 cartas que eram de power level absurdo. Eu acho que a gente vai falar isso no próximo episódio, né? Eu acho que em relação aos bans, o que menos seria indicado para ser banido que era o Reflector Mage, porque já tinha passado por todos esses episódios que você falou de teste do power level dele, mas ele foi banido para deixar o ambiente equilibrado, uma vez que você está tirando o Enraku, que era a base de 2 decks, que era o BG, que ia um Enraku, mas ele sempre ganhava a maioria dos jogos no Enraku, e o Marvel, que para mim era o que fazia o ambiente mais opressor, o que oprimia mais era o Marvel mesmo. E se você banisse as 2 cartas, que era o Enraku e o Smuggler Copters, que era a outra que fazia o pilar dos decks agros aí, não, todos os decks agros jogavam com Coptero, você acaba deixando mesmo o W muito forte. Então ele acabou tomando um ban meio que por tabela, porque senão ele ia ficar muito forte e o ban teria sido um pouco errado. Então ele acabou sendo banido junto aí, mas como uma fonte aí de prever que não vai ter nenhum problema maior com ele no ambiente, né? E outra coisa, o que você falou também, alguns episódios atrás,
Muito provavelmente a gente achava que a mudança da rotação tinha sido feita pensando em Amoket no T2 sem ult Battle, e o que aconteceu muito provavelmente é isso. A gente vai ver, acho que o impacto muito mais forte quando sair a Moncat, para ver o que vai estar sendo feito do T2. Com certeza ainda tem algum... Sempre vai ter aquela discussão, né? Se o ban foi justo, não foi. Quem comprou Cóptero há uma semana atrás vai sempre falar que foi injusto. Quem apanhou pra Cóptero ou pra Enhaku até dizer chega vai dizer que foi justo. No fim das contas, não tem, tipo, a discussão é só pra criar caso mesmo, não vai interferir em mais nada. Pode ser que o Cóptero até seja desbanido depois que depois que o ambiente se regular, mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos. A gente vai falar um pouco mais sobre o ambiente no próximo episódio, provavelmente, porque já vai ter saído a semana 1, os decks da semana 1, as cartas que mais jogaram, e fazer as expectativas pro Pro Tour. Então hoje a gente vai ficar com o Legacy, falar um pouco de como que o ambiente estava, né? Fazer uma prévia de como o ambiente estava, aí como o ambiente se formou para esse GP Louisville, que, né, foi o maior campeonato aí em um bom tempo. Tiveram algumas mudanças, alguma entrada de uma coleção específica que mudou o formato, e falar o que a gente pode esperar pro Nacional da Central. Então, só para falar um pouco do Nacional da Central, ele é um campeonato aberto, ou seja, você não precisa se classificar para esse nacional, você pode chegar no dia e participar do campeonato. Você tem a taxa de inscrição, que eu não vou saber quanto que é de cabeça, mas é só chegar lá e se inscrever e jogar o campeonato. Ele tem também alguns eventos abertos para os jogadores conseguirem buys. Também diversas lojas estão promovendo esses eventos. De cabeça eu não vou saber também as datas, eu tô um pouquinho por fora, né? Cheguei de viagem no sábado, ainda tô no jet lag, ainda tô processando as informações, mas aí a gente pode ajudar a divulgar também as datas dos abertos. E vamos falar hoje começar falando do tema principal. O Legacy é um formato de mutação lenta, né? É um formato que demora para ter grandes mudanças, a não ser que uma coleção tenha enorme impacto no formato, traga cartas muito poderosas. Salvo essas exceções, é um formato que os decks se consolidam e ficam por anos e anos jogando no formato. Então, se você pegar, por exemplo, o Miracles, é um deck que existe desde Avacyn Restored. Ele só foi se ajustando e acrescentando mais cartas, né? O acréscimo, um dos últimos acréscimos que foram lançados para o Miracles foi em Fate Reforged. Em Fate Reforged, com o lançamento do Monastery Mentor. E é um deck que só agregou força, né? Desde que foi lançado. E por ser um deck control, ele ajusta as respostas conforme o metagame vai evoluindo. Mas a última coleção que teve um forte impacto no Legacy foi Oath of the Gatewatch, que nós tivemos o lançamento dos poderosíssimos Eldrazi, que deformaram o formato Modern, e no Legacy eles fortaleceram um arquétipo, né, o Agro Prison, né, que é o arquétipo baseado em Cálice do Vácuo e Trinisfera, como as peças para impedir que os decks injustos ganhem na velocidade, enquanto faz ameaças mais poderosas em Thought-Knot Seer e Reality Smasher para finalizar o jogo. O Eldrazi se consolidou no meta, muita gente ficou com medo que fosse poderoso até demais, né? Com medo da ameaça Eldrazi como foi no Modern, mas o ambiente se regulou a ele. Hoje ele é um deck no ambiente, mas ele não é um deck a ser batido, ele é só mais um das infinitas possibilidades que o Legacy possui. E com esse ambiente consolidado, a gente teve o GP Shiba, que foi em novembro, e teve o lançamento do BR Reanimator,
que é um Reanimator que, diferentemente do seu irmão, o B, ele é mais voltado pro all-in. Ele é mais parecido com o Belcher do que com o Reanimator, que tinha as ferramentas de Disrupt e as ferramentas de proteção, e que jogava baseado na proteção e na resiliência. O BR ele vai pro all-in, ele usa 4 Chancellor of the Annex como a proteção dele, né? É aquela criatura que, se você abre com ela na mão, você pode revelar, e aí a primeira mágica que o oponente fizer é anulada, a menos que ele pague 1. E essa foi a principal inclusão dos decks no ambiente, além da volta do Snake Show, todas elas como uma forma de reação ao Miracles, que sempre dominou o formato desde então. Esses dois decks, um ganha pela velocidade, o outro ganha pela... Então, o BR Reanimator, ele ganha pela velocidade, né, do Miracles, enquanto o Snake Attack ele ganha pela facilidade que ele tem de contornar o Counterbalance, que é a principal arma do Miracles para combater combos. Aproveitando que a gente estava falando antes de bans, eu vou jogar uma informação aí que é discussão em todos os grupos de Legacy que tem por aí. E eu tenho uma opinião formada, mas com certeza não é considerada opinião oficial. Se a gente pegar o próprio último Top 8, a gente teve 20... Tô ruim de matemática. A gente teve 24 cópias de Brainstorm no Top 8, ou seja, 6 decks dos 8 usavam 4 Brainstorms. E as únicas exceções eram um BR Reanimator e um Death and Taxes, e são meio que os decks que não usam Brainstorm, além do Eldrazi que você citou. E de resto dos decks de verdade, assim, né, que não são decks de estimação, todos os outros utilizam 4 Brainstorms. E não é incomum a gente ver um top 8 com 32 Brainstorms, né? É uma carta considerada opressora no formato em termos de números de aparições. E aí, de quando em quando, alguém se manifesta dizendo que o Brainstorm deveria ser banida. É uma carta que aparece demais, que poderia mudar o formato. O que você acha disso, Barroso? E Gwent, se você tiver também alguma opinião a respeito. Eu acho que o Brainstorm, né, é a carta-chave do Legacy. Quando você pensa no Legacy, você tem que pensar no Brainstorm. Ele é uma carta que conserta as suas mãos ruins, né, com a interação com as Fatlands. Você faz o Brainstorm e depois devolve 2 cartas ruins e estoura a Fatland. Você tem 3 cartas novinhas. E eu acho que é um pouco perigoso. Pode ser, né, perigoso, eu não vou dizer que eu não tenho essa certeza absoluta, mas eu acho que pode ser perigoso pelo fato dos decks injustos ganharem força com o ban do Brainstorm. Então, por exemplo, o próprio BR Reanimator, se você não acha as suas respostas a tempo, você vai ter menos cantrips, você teria que usar o Preordain, né, pra ganhar um pouco mais de consistência, mas você não tem a mesma velocidade do Brainstorm, a mesma flexibilidade para você conseguir achar as respostas certas na hora certa. Então eu acho que, ao passo que os decks azuis justos dariam um pouco mais de folga para os decks justos que não são azul, corre-se o risco dos decks injustos ganharem mais força, e não sei o quão saudável isso é, visto que o Legacy já é um formato que favorece esse tipo de combo pelo fato da interação dessas cartas serem muito fortes. Eu tenho uma opinião, eu que não sou muito conhecedor de Legacy, né? Não sou um estudioso do formato. Teve uma vez que eu fui jogar com um baralho seu chinês, não sei se você se recorda, isso deve fazer alguns longos 5 anos por aí. E eu abri de mana Fatland e fiz um Brainstorm no turno 1 pra nada. E aí eu ouvi uma voz falando: você nunca faz o Brainstorm se você não tem por que fazer o Brainstorm. Então assim, eu acho que é uma carta que regula o formato mesmo, mantém, como você falou, mantém a sua velocidade de conseguir achar as suas cantrips, né? O Legacy é um formato extremamente rápido. Se você não tiver respostas, você pode estar jogando contra o good match para você, a seu favor, você vai perder o jogo. Então assim, eu acho que o maior problema de você fazer algum ban no Legacy é que você vai mexer no formato que tá do jeito que a Wizards gostaria, ele tá, digamos, semi-estagnado. Você sempre tem alguma inclusão, uma novidade igual o BR agora,
mas ele é um formato que ele está totalmente regulado, ele está totalmente equilibrado. Então, se você banir o Brainstorm, algum outro deck que não joga com um Brainstorm que é injusto, vai começar a se destacar muito, você vai ter que banir uma outra carta, e você vai banir outra, vai entrar um efeito borboleta muito grande, que talvez seja muito difícil de corrigir, você vai ter que começar a desbanir as coisas, que é onde você vê que o ban foi totalmente errado. Então, assim, os decks que eu vejo jogando precisam do Brainstorm. Se você tirar, você ainda tem pré-ordem em outras cartas, mas você vai perder um pouco até da protetibilidade que você tem no seu Brainstorm para evitar disrupts e afins. Então, assim, eu acho que não seria correto um ban. Não agora, pelo menos. O que eu enxergo é exatamente isso. Você tem alguns pilares, assim, os 3 pilares que devem ser as cartas que mais vêm em jogo no formato, com exceção de Dual Lands, né? É a Force of Will, a Wasteland e o Brainstorm. Sim. Provavelmente seguido muito de perto por Ponder, que também tá vendo o jogo infinito, porque é uma carta sensacional. E Force of Will e Wasteland são as cartas que evitam que o formato seja modern, né? Ele evita que você queira ser abusivo demais, porque você pode ser punido pelo LD muito fácil, ou Force of Will evita que pune a sua velocidade, você tem que investir muitos recursos e você tem poucos business, né? Poucas cartas que resolvem a partida, e aí trocar elas pela Force of Will é um golpe muito forte. Só que Force of Will é uma carta ruim em diversos outros matches, assim, ela é muito boa para você anular uma carta-chave, mas ela é, por exemplo, uma das piores cartas no Mirror de Delver, porque é uma guerra de recursos, as cartas todas têm poder de troca 1 para 1, as criaturas morrem para as remoções, e você fazer uma Force of Will te custa 2 cartas para tirar só uma, é um golpe muito duro. E essa é uma das forças de Brainstorm, você pode usar esse tipo de carta que evita que você... que é ruim, evita que seu oponente roube quando ele está com um deck injusto, mas caso você compre múltiplas cópias delas ou fique com elas numa partida em que ela é ruim, a Brainstorm te dá a chance de você se livrar delas pelo menos por um tempo para você continuar desenvolvendo seu jogo. Então, meu pensamento é exatamente esse, se tiver 32 cópias de Brainstorm em todos os top 8, é a vida. O problema é que a Wizards errou a vida inteira em fazer cartas azuis muito fortes. E aí, quando você tem um formato eterno, é lógico que as pessoas jogam com as melhores cartas possíveis, e aí culmina que muitos dos decks têm azul. Mas, com certeza, ela não é, na minha opinião, ela não é o problema do formato, e sim ela é uma das soluções. Eu vou te fazer 2 perguntas, então, Chinês, só rapidinho. A primeira é, então a Wizards errou fazendo ilha? A ilha é com certeza a carta mais broken do Magic ao longo da história. Não sei se eles conseguem mudar com o tempo, mas grande erro. E outra coisa, vocês dois até, Barroso e Chinês, Barroso voltando agora do GP, né, foi jogar, você acha que os pilares do Legacy ainda continuam sendo Card Selection, Disrupt e qualquer outra tentativa de combo, de jogar com deck injusto? Com certeza. No Legacy, o Card Advantage, ele não é tão eficaz quanto o Card Selection. É melhor você ter as cartas certas no momento certo do que você ter mais opções de cartas. Então, por isso que decks como o Delver jogam com 8 cantrips, até 12, né? No caso, o Gitaxian Probe acaba contando como uma cantrip. Você pode jogar com uma resposta específica de cada uma no sideboard, e dado a consistência do deck em procurar a carta certa, você acaba encontrando essas bullets facilmente. Então o Card Selection é mais importante que o Card Advantage. Você não necessariamente ganha por ter mais recursos na mão, você ganha por fazer as mágicas no tempo certo. E mesmo decks como o Death in Texas, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre como que o Death in Texas mudou com a entrada de Conspiracy, mas ele é um deck que só vai bichos com stats medíocres, bichos com poder e resistência fraquíssimos, mas que eles causam algum disrupt no plano de jogo do oponente, que evitam com que ele consiga impor o seu jogo. Então você tem que ter alguma forma de interação, alguma forma de disrupt no seu oponente para evitar que ele combe na sua cara. E os combos, eles sempre vão existir porque os combos são muito fortes. Se o cara não tem o disrupt, não tem a anulação, ele vai ganhar o jogo inevitavelmente.
Essa é inclusive uma das grandes diferenças que a gente vê em relação ao Standard e talvez até o Modern, embora ainda não tenha tido. Mas no Legacy é muito comum você ver um jogador de mira com uma ou duas cartas na mão, que é um deck de controle, falando, não perco mais esse jogo, e o oponente sabe que ele não ganha mais esse jogo. E você tem duas cartas na mão para um deck de controle, historicamente, para quem jogava Extended antigo, quem jogou de controle em qualquer T2, no T2 normalmente o controle se sente bem quando ele tem 5, 6 cartas na mão, mas no Legacy, a partir do momento em que você conseguiu estabilizar a mesa e você tem um tampo ativo, e aí suas compras são muito melhores que as do seu oponente, você tem fat lands, então se o topo vier muito ruim, o normal não é você filtrar o seu deck, é você deixar lá o seu shuffle preparado pro futuro. Então é uma grande diferença de como isso funciona no T2, e acho que é um dos problemas pelo qual um jogador que não é de Legacy tem tanta dificuldade de entrar no formato, né? Entender esse tipo de coisa. E a outra grande diferença é a disrupção, né? Como você tem muitas cantrips e cantrips muito poderosas, até é um formato em que impulso é muito ruim, né? E 2 manas, olha, o adutor pega uma instant, é uma carta muito boa, mas assim, é quase impossível de você usar em algum deck. Você tem também uma versão que só pega mágicas instantâneas, né? Que é o Peer to Depths. E em compensação você olha 5 cartas, também não tem power level nem perto do necessário para jogar o formato. Mas a questão é essa, num formato onde você tem tanta cantrip, você consegue olhar tanta carta do topo do seu deck, é muito difícil você confiar em descartes como disrupção. É por isso que o azul é tão forte, porque a única disrupção boa mesmo é a da pilha, o Spell Pierce, a Force e o Daisy. Ou então as do Death and Taxes, que são não só do Death and Taxes, né, pra falar a verdade, do Eldrazi em forma de cálice, ou Death and Taxes em forma de milhões de criaturas que atrapalham de alguma forma os seus efeitos. Mas é um formato muito diferente de todos os outros. O metagame do Legacy é muito diferente, é muito mais difícil de você se adaptar. Diferente do Modern, onde você tem um deck que é melhor, mas a partir do momento que você entende como o seu deck funciona, você sabe como ele é atacado, porque ele tem as mesmas características do Standard. Eu acho que a grande diferença do Legacy é nos conceitos que você tem que ter para jogar o jogo e na técnica que você vai aplicar esse conceito. O Standard eu vejo o Standard como um ambiente, um formato que é muito direto. Dificilmente você vai perder um jogo porque você fez uma jogada que talvez fosse duvidosa, não fosse errado diretamente, mas duvidosa, visto que no Legacy, se você fizer uma jogada que depois que você fez ela, você vê que ela não é a melhor jogada para você fazer no momento, muito provavelmente você vai perder aquele jogo. E as análises que você tem que fazer para jogar contra cada baralho do formato é diferente do Modern e do Standard, né? Então, para se jogar o Legacy, tanto que a gente vai falar agora, quem ganhou o GP é um cara desconhecidíssimo, né? do Magic, então eu acho que faz muita diferença você saber jogar o formato. Assim como você tem que saber jogar um limitado, que é diferente de jogar um construído, um T2, você jogar o Legacy também, ele é totalmente diferente de você jogar o construído Standard ou Modern. Então por isso que eu acho que é mais difícil para jogar, porque você tem muito mais cartas e coisas que você tem que saber. E porque é muito pouco jogado também, então você não tem atividade para você conseguir entender o formato inteiro. Sim. Voltando aqui para a história, né, do Legacy em 2016, a gente, como eu tinha falado, que a última coleção que havia impactado o Legacy fortemente era o Oath of the Gatewatch. No fim de 2016 foi lançado o Conspiracy Take the Crown, né? É uma edição especial voltada para o draft, mas que eles sempre lançam algumas flagships, né? Algumas cartas para serem jogadas em outros formatos. As cartas são todas válidas nos formatos eternos que não sejam o Modern, e eles sempre acabam lançando uma ou outra carta que é relevante, pode ser relevante no Legacy. Então nesse caso do Conspiracy Take the Crown, foram lançadas pelo menos umas 3 ou 4 cartas relevantes no formato. A principal delas, as duas principais, são 2 cartas brancas, né? É o Recruit of the Guard, que ele faz a mesma coisa que o Imperial Recruiter, faz uma coisa similar ao Imperial Recruiter, digamos assim, só que é da cor branca, o que se encaixa perfeitamente
No Death in Texas, ele tutora uma criatura de resistência 2 ou menos e coloca na sua mão. Ele é 3 manas e tem poder de resistência 1/1. A segunda criatura que foi relevante, né, da edição e que também se encaixa como uma luva no Death in Texas é o Sanctum Prelate, que é uma criatura de 3 manas, 2 brancas e uma qualquer, 2/2. Quando ele entra em jogo, não é quando ele entra em jogo, ele não é um trigger, né? É uma habilidade estática. Exatamente, conforme ele entra em jogo. Conforme ele entra em jogo, escolha um número e os seus oponentes não podem jogar mágicas com custo de mana convertido igual a esse número. Ou seja, ele é um cálice, praticamente um cálice com pernas, com o diferencial que o cálice, se você jogar uma mágica e seu oponente esquecer o trigger, ela resolve e essa você não pode nem jogar a mágica. Então, se você fizer um Sanctum Prelate para 1 contra um Delver, por exemplo, você praticamente ganhou o jogo, porque o Delver tem poucas respostas de custo 2 ou mais. Sanctum Prelate, que tem uma interação muito legal com Terminus, né? Você pode jogar ele via cálice em resposta ao trigger do Miracle, nomear o custo 6, e aí você não pode pagar mana branca pra jogar, porque o trigger do Miracle não significa que você jogou a mágica. É via Vial, não via Cálice. É via Vial, perdão. Eu quis dizer que é melhor do que o Cálice e acho que... Eu me confundi na hora que você estava falando, mas eu entendi também o seu raciocínio. Então foram 2 criaturas que deram um upgrade no Death in Texas e que o deck já era um deck que ele tem um metagame específico para funcionar, mas que agora ele ganhou mais versatilidade e mais card advantage, principalmente com a interação entre Flicker Wisp e o Recruiter. Então você fica montando o board sem fazer praticamente nada, principalmente se você tem o Vial ativo. Outra carta que entrou no Death in Texas, mas essa já é um pouquinho duvidosa, não é todo mundo que considera ela essencial, é o Palace Guard, que ele é um Fiend Hunter ou um Banisher Priest, né? Ele é um Banisher Priest que custa uma mana a mais, só que com o diferencial que quando ele entra em jogo você se torna um Monarca. E o Monarca, como a gente explicou em alguns episódios atrás, quando um jogador é um Monarca, no final de cada turno ele compra uma carta. E se o oponente causa dano de combate ao Monarca, ele se torna um Monarca. Então é uma faca de 2 gumes. Monarca existe no Legacy? Existe e funciona. Sim, foi a primeira vez que alguém se tornou monarca. Foi no GP Shiba, se eu não me engano, né? Foi no GP Shiba. Rolou essa matéria de capa no site da Wizards durante o coverage. Seja surpreendido, chinês. Tinha certeza que Monarca só existia em partidas onde você definia que haveria um Monarca. Se do contrário a regra não fazia nada. Mas Não, ele vai. incrível. E a outra carta que impactou o formato, que deveria impactar o formato, né? Ainda não se tem uma opinião formada, eu pelo menos não tenho, apesar de ela estar na lista do campeão, é o Leovold. O Leovold é uma carta bem engraçada e que interage interessantemente com o Legacy. É uma criatura de 3 manas, bug, né? As cores bug, preta, azul e verde. 3/3 stats razoáveis. Seus oponentes não podem comprar mais que uma carta por turno, ou seja, eles não podem dar um Brainstorm, por exemplo. Até pode, mas... Pode, mas o Brainstorm vira uma carta que você não compra nada e devolve 2 cartas da sua mão pro topo. Isso, se você vê alguns vídeos do MOL, como o lançamento recente, vai ver muito jogador fazendo Jace, dando Brainstorm, voltando 2 cartas pra mão e dando Shame Concede. E depois dando hahaha, nunca joguei contra a carta antes. E além disso, o Leovold, ele faz com que toda a sua permanência, ela for alvo de uma mágica ou habilidade do seu oponente que vá destruir essa permanente, você dá um draw. Então é uma carta com um efeito bastante poderoso, stats razoáveis, ainda é um alvo pro Bolt, né, que é uma das remoções principais do formato, mas que todo mundo ficou na incógnita se ia jogar bastante ou não, se é realmente bom ou não, qual que é o real impacto dessa criatura no formato. Esse foi o cenário, né, praticamente, que a gente entrou
na preparação do Grand Prix Louisville. Então era basicamente você ter o BR Reanimator entrando como o deck Glass Cannon do formato, né? O Belcher, o novo Belcher do formato. A volta do Snake Show para combater o Miracles na sua forma mais consolidada, ou usando o Predict para ganhar Card Advantage, ou jogando com as lendas, né, com a lista mais parecida com a do Joe Losset. Death and Taxes correndo por fora aí como um dos principais decks justos a ser atacados. E o Leovold, né, podendo fazer aparições em decks mid-ranges ou no Aloren, que também teve uma ressurgência por ter um match honesto contra o Miracles. E 1 milhão de Delvers. E os Delvers, né? Em todas as suas combinações possíveis. Sim, mas a versão mais forte é o Grixis. O Grixis e o Four Colors. O Four Colors é um pouco mais mid-range, né? Mais focado em Snapcaster, usando uma ou duas cópias do Leovold. Um pouquinho mais gananciosa, mas que tem um late game superior. E o Grixis como sendo a versão agressiva. Depois a gente vai ver que teve o Bug fez top 8, né? O Brad Nelson e o Michael Majors maquinaram a lista para atacar o formato, que são como sendo o Delver, que tem chance contra os outros Delvers e contra o Miracles. Depois eu vou explicar por que eu joguei de Grixis e não de Bug, sendo que eu sempre joguei de Bug a minha vida inteira. Mas... Ou seja, se você não estivesse preparado para jogar contra Miracles, Death and Taxes, Delver, e não ter um plano sólido contra o BR Reanimator e o Aloren, eu julgaria que você estaria fora do formato dentro do GP Louisville. O que é exatamente esperado, talvez com exceção do Aloren. O Aloren foi meio surpreendente, acho que foi mais uma tentativa de fazer o Leovold funcionar bem, né? E o próprio Recruiter, né? Viabilizar o deck, que antes era um deck caríssimo por causa dos Recruiters vermelhos, agora com o Recruiter branco é um pouquinho mais viável. Agora falando da minha participação, então eu fui um dos únicos brasileiros que participaram do campeonato. O outro brasileiro foi o Romário, ele é praticamente americano, ele mora lá. Eu não consegui conversar com ele quando ele mandou uma mensagem no Facebook perguntando quem que ia jogar. Eu só vi depois do campeonato, eu tava com acesso limitado à internet lá. Eu acabei não conversando com ele depois para ver como que ele foi no campeonato, mas eu fui mais como uma oportunidade de jogar um dos prováveis últimos GPs Legacy que a Wizards vai fazer. A Wizards claramente não tá dando um suporte forte ao Legacy competitivo, provavelmente vai ficar como o Vintage, né? Um formato mais suportado pelas comunidades independentes. E eu estava praticamente sem treino, né? Não está tendo campeonatos Legacy regularmente. Eu tô optando ainda, quando tem campeonatos Legacy, eu opto por jogar algum PPTQ mesmo, que é mais por uma questão de objetivo, né, pessoal, apesar de Legacy ser o meu formato favorito. E basicamente eu falei, eu vou jogar de Delver, é o tipo de deck que eu sempre joguei. Eu tô acostumado, eu sei mais ou menos o timing de cada mágica. Agora, qual Delver que eu vou jogar? Eu poderia jogar de Bug, que é o Delver que eu sempre joguei a minha vida inteira, a minha versão favorita. Ele que tem... você, inclusive, tem uma pilha foil muito bonita. E DK é uma carta muito forte no formato, é uma carta que também é um dos pilares do formato. Hoje em dia, se você não tiver um deck que perde pra DK, você tá frito. Você não pode ter, por isso que teve a queda dos Blades da vida, né? Você não pode ter mais de ter como uma carta pra dominar o combate, porque com DK no formato você não domina mais nada. Então, era uma opção forte, é uma opção que eu gostava bastante, mas que eu, fora do formato, vendo os resultados dos decks que estavam dos campeonatos, principalmente do MOL, não tava vendo esse deck performar bem. Eu optei pelo Grixis Delver, que é o deck que mais estava sendo jogado, a variante de Delver que estava mais sendo jogada. É uma versão que tem bastante resiliência contra a remoção, por causa do Young Pyromancer,
Tem o Deathrite Shaman, que é uma carta fantástica também, que hoje dificilmente eu consigo jogar de Delver sem o Deathrite. Eu acho que são duas cartas que se complementam muito bem, apesar de uma ser voltada pro late game e outra ser voltada pro early, mas eu acho que são cartas que fantásticas. E o conjunto de mágica sempre me agradou, né? Você tem o acesso ao vermelho pro Bolt, você tem o acesso ao vermelho, que é o melhor sideboard do Legacy, né? Que é em forma de Pyroblast, em forma de Ancient Grudge e Lavamancer, que é uma carta fantástica contra os decks de criaturas. Bem como ter acesso a Cabal Therapy, mais de Taxian Probe, mais Young Pyromancer, que é uma sinergia bem interessante. Você consegue dar um disrupt no plano de jogo do oponente sem perder muitos recursos. E é um deck que ele roda muito bem, né, em conjunto, né? As cantrips se complementam. Você pode jogar com 18 lands, mais os 4 Deathrites, que você dificilmente vai ficar flodado. O deck opera com 2 terrenos tranquilamente. E eu acho que é uma shell, achava, né? Considerava uma shell bem sólida pro deck. Provavelmente a melhor versão de Delver pra aquele formato esperado. Como foi minha preparação pro formato? Eu peguei o deck, montei o deck, sentei com o chinês pra jogar. O chinês tava de Miracles. Tomei um 7-1, tão pesado quanto o 7-1 da seleção brasileira. Cada dia um 7-1 diferente, né? Pois é. Tomei o 7-1, peguei o deck. Tá, não vou mudar de deck agora. Vou jogar com o deck. Pus o deck na mochila e fui partir para os Estados Unidos. Cheguei lá não joguei mais nada de Legacy enquanto estava na casa do meu irmão, né? Eu passei um tempo na casa do meu irmão curtindo as férias. Depois cheguei em Louisville, um dia antes do GP. Fui jogar um trial só pra dar uma aquecida. Joguei tudo errado. Esqueci de dar Daisy quando o meu oponente tava fazendo um cálice sem mana pra pagar. Dava os de Taxian Probe errado. Usava Brainstorm na hora errada. Fiz um 2-2 medíocre. E basicamente foi essa a minha preparação. Estava super confiante, né, pro GP. Eu já estava conformado que nada ia dar certo. E, de fato, depois dos 2 primeiros buys, na minha primeira partida, né, eu enfrentei um Esper Blade, né, que é um dos decks que estava assumido, principalmente por causa da ascensão, né, dos Decay no formato, mas que é um deck que, se você não tem Decay, ele é muito bom contra os Delver. Ele tem um plano bastante sólido dentre Batterskull, dentre Baleful Strix e Swordsteel Plowshares. Eu ganhei a primeira partida. Na segunda partida, eu fiz o setup. Eu tinha 4 bolts na mão. Eu fiz um setup que eu poderia tomar um hit da Batterskull, mas ganhar na volta, porque eu tinha feito 2 Delvers e ainda tinha 3 bolts na mão. Tive que usar um numa Baleful Strix. E eu poderia... os 2 Delvers, eles não estavam flipados. Eu tinha 2 turnos pra flipar os Delvers. Eu falei, tá, se flipar os Delvers eu ganho nesse turno, se não flipar eu tomo um hit da Batterskull e ganho no próximo turno. O que aconteceu? Não flipou os Delvers. Jogou com Tritões do Tridente Perolado no seu deck. Baita carta de Magic. E parece que não funciona muito bem. Aí perdi a partida, né? Perdi de 2-1, tinha ganho a primeira. Esse tinha sido o G2, o G3 eu perdi justo, né? O cara fez as mágicas fortes e eu não tive como lidar. E já tava conformado com o meu 4-4, o meu 5-4. Acontece que eu fui jogando as partidas, eu fui enfrentando decks que são realmente punidos por Force of Will, o Wasteland e afins. Eu enfrentei na sequência um Dragon Stomp, um Nick Fit e um Aluren. São decks que são fortemente punidos por uma Force of Will bem encaixada, mais uma Wasteland ou por um Delver rápido. E comecei a ganhar as partidas, fiz 5-1. Ganhei ainda de um Eldrazi pra dar uma confiança. Eu tinha perdido pro Eldrazi nos Trials e achava que o match era ruim, mas depois eu vi que o match é ganhável, é só você muligar agressivamente pra anular o Cálice e usar as Wasteland também agressivamente. Tipo, antes de você impor o seu clock, é melhor você usar as Wasteland pra dar uma diminuída na aceleração do oponente. Você dá a Wasteland na Soul Land, né? Seja ele o Eye of Yugin ou
a City of Traitors ou a Ancient Tomb ou o Eldrazi Temple, mas é importante você ganhar esse turno pra impor sua threat. E 6-1, né? Tava feliz, já tinha feito Day 2, mas daí quando eu vejo lá nos pareamentos, olho lá um nome conhecido, né? O tal de Brian DeMars. Aí eu falei, pô, vamos lá, né? Vamos sentar e ver, né? Não vou me dar por derrotado. Apesar de ter alcançado minha meta, né? A gente sempre tenta melhorar. Aí sentei, né? Ele começou a jogar, jogou de Miracles. A primeira partida perdi como sempre, né? Tomei 2 Plowshares nas minhas 2 ameaças e perdi. E depois os outros 2 jogos foram os 2 jogos mais intensos do campeonato. Foram jogos muito complexos. Teve uma árvore de decisões gigante, assim. E que foram os jogos mais divertidos pra mim, né? Pelo menos, ele não gostou muito, né? Mas foram os jogos mais divertidos do campeonato. No G2, eu fiz Probe, que aliás é uma carta errada, né? Foi justamente banida no Modern, mas o Probe no deck Delver ele é importantíssimo, porque ele permite que você saiba o que fazer no turno 1, se você abre de Deathrite, se você abre de Delver, se você abre de Ponder, se você abre de Brainstorm, se você abre com Raio em pé. Tipo, um dos grandes problemas do Delver antigo era saber o que fazer no turno 1, e agora com o Probe você consegue saber exatamente o que você vai fazer. Eu abri com Probe, né, continuando, vi que a mão dele tava uma merda. Ele pôs 5 lands, um Terminus e um Brainstorm na mão. É um que keep. paria. É um keep. Não, é um keep, mas é um keep ruim. Sim. Eu obriguei ele a fazer o Terminus, né? Ele fez o setup pra Brainstorm Terminus. Voltei de Young Pyromancer com Force of Will protegido. Ele foi tentar dar o segundo Terminus, tomou Force of Will. De repente tinha 1 milhão de tokens batendo nele. Aí fiquei com uma cartinha na mão ali, marota, quando ele revelou o Terminus do milagre. Tipo, ele não fez o setup, eu tinha a carta na mão, era uma Vendilion Click. Tava de boa. Aí o G3, esse jogo foi razoavelmente tranquilo, assim. Eu tive que buscar a proteção pro Terminus, mas achei... Beleza. O G3 foi bem complexo. Eu abri de Delver, ele abriu de Tampo. Eu abri de Delver, voltando de Winter Orb. Aí eu falei, tô bem, né? Porque depois eu volto de Pyromancer, vou desvirar um terreno, tem outro terreno na mão, faço um Pyromancer, tem 2 ameaças. Ele vai ter que ativar o tampo uma hora pra achar a resposta. Eu tenho uma Force of Will pro Terminus. Tô de boa. Aí ele deu uma Plowshares no Delver. Aí eu falei, não vou dar Force, é muito precipitado, eu tenho outra ameaça. Aí eu fiz o Pyromancer, ele deu outra Plowshares. Aí eu pensei muito em fazer a Force of Will, mas ele tava com muita carta na mão ainda, ele tinha bastante terreno ainda desvirado. E eu falei, não posso correr o risco também de tomar um Counter Spell e perder o jogo pra casa. Então deixei a Plowshares resolver, fiquei com um tokenzinho lá. Porque eu tinha feito, acho que... uma probe. Não foi uma probe porque eu não sabia a mão dele. Mas... não tinha o token nessa hora ainda não. Desculpa. Aí no turno seguinte eu comprei um Deathrite. Eu não tinha mais nenhuma ameaça na mão. Eu tinha só Cantrips e a Force. E eu precisava de 2 manas por turno, né? Porque eu precisava começar a caçar as cartas. Aí eu fiz o Deathrite e ele achou um Terminus do topo. Ele ativou o tampo, né? Começou a ficar restrita a mana dele. Ele achou o Terminus. Essa eu pensei muito, tipo, eu devo ter perdido uns 3 minutos pensando, mas eu acabei dando a Force. Aí ele... tipo, deixa eu resolver. E esse Deathrite foi o que ganhou o jogo. Tipo, eu fui cavando as ameaças, achei um outro Pyromancer, ele achou um Snap Plowshares. Aí eu tive que deixar resolver. Aí fui cavando as coisas, achei 2 Pierces e mais uma Foe com Brainstorm. Aí ele começou a ficar restrito de mana, que ele não conseguia buscar nem mana, nem as respostas para minhas criaturas, né? O Winter Orb tem esse poder, então você tem que ser o mais agressivo possível para fazer ele ativar o tampo e não ter a mana para fazer as respostas. Aí uma hora eu ativei o Deathrite para exilar o outro Plowshares que ele tinha no Grave. Ele ficou full tap para fazer Snapcaster Plowshares, eu tinha o Pierce na mão, dei o Pierce, então deu tudo certo o jogo. Aí, nessa hora, eu tinha feito um Pyromancer que ele tinha dado não lembro se foi... acho que foi o terceiro Plowshares. E eu tinha ficado com um token, por algum motivo.
Aí eu comprei um Sulfur Elemental, aquele 3-2 Flash, que as criaturas ganham mais um -1, as criaturas brancas, Flash Split Second. Aí eu falei, bom, eu não posso, eu vou ficar segurando ele na mão, vou agredindo ele com Deathrite e o Token, é um clock de 3. Não é um clock tão bom, mas eu tô razoavelmente protegido, tem mais um Pierce e uma Foe na mão. Aí eu ataquei com a ficha, ele bloqueou instantaneamente no Snapcaster. Tipo, ele a 11 de vida, ainda tava com uma vida razoável. Aí eu comecei a bater bastante, porque eu voltei de Sulfur Elemental, comecei a bater de 4 em 4, ele comprou o Mentor, teve que trocar o Mentor, só que nisso ele tava a 3 de vida, Store of Fate foi a 2, e tava uma ativação do Deathrite pra morrer. Aí ele passou o turno, eu fiz a cantrip, achei uma Surgical Extraction, fiquei com ela na mão. Aí, tipo, no turno dele ele comprou assim, tipo, ele não tava ainda a 2 de vida, senão eu matava ele com ativação. Ele tinha mais um ponto de vida. Daí eu fiz a ativação no turno dele, ele fez o Terminus, daí eu fiz a Surgical Extraction da mão, daí ele quase caiu da cadeira, né, quando eu exilei, eu fiz a Surgical no Terminus dele, ele não pode castar porque o Terminus tá na mão dele, ele acabou perdendo os Terminus e o jogo aí. Foi um jogo bastante intenso, assim, tipo, descrevendo assim parece que foi simples, mas não foi nem um pouco, tipo, eu tava no mínimo meia hora de jogo aí, né? Então, todo mundo fala que o Legacy acaba muito rápido os jogos, mas esse jogo acabou faltando 3 minutos pra acabar o tempo, tava muito cansado. Fui pra última partida do jogo, tava 7-1, contra o Adrian Sullivan também, outro nome famoso, né? Outro pro player. Acabei ganhando na zica dele, fechei o dia 1 com 8-1, fantástico. Mas aí descambou no dia 2, né? Eu tô ficando campeão em descambar no dia 2. Acabei ganhando a primeira partida do Zach Elzik, o criador do Lantern Control Modern, tá, de Death and Taxes. Perdi pro Food Chain, acabei comprando meio mal, mas o cara jogou bem também, jogou certinho, tava com um deck que ninguém estava esperando. Joguei contra um Miracles, a gente trocou games 1-1, no terceiro jogo eu mantive uma mão bem arriscada e fui punido por ela. Deu o jogo, mas eu não consegui fazer o que eu queria. Acabei caindo pra 10-3, foi jogado, tipo, não dá pra reclamar também da sorte. Eu tive bastante sorte no campeonato, nesse jogo só que eu tive azar, não dá pra reclamar. E os outros 2 jogos eu descambei, tipo, mesmo sabendo que eu tinha chances de premiar, fazer um top 32 e ganhar um money, eu desconcentrei, joguei completamente errado, perdi um jogo completamente ganho contra o Death and Taxes. Fui pra 10-4, aí no outro jogo eu li errado o deck da Emma Hand, eu achei que ela tava de Grixis Delver, ela tava de UR Delver. Eu fui tentar ser o agressor, ela voltou com muito mais agressão. E no G2 eu contornei uma pop e ela tinha 2. Então não dava. Force of Progress, uma excelente carta. Sim. Então fechei 10-5, né? Ganhei um Pro Point, um Progenitus Foil e um Playmatch. Pra não dizer que eu não saí com a mão vazia. As mãos vazias. Eu achei que eu, tipo, dificilmente eu falo que eu joguei bem um campeonato, mas esse campeonato eu acho que eu joguei muito bem até a 13ª rodada. As outras 2 rodadas eu entreguei, tipo, é uma coisa que eu preciso melhorar, eu não posso perder o foco, mesmo que o objetivo principal não seja mais alcançável. Mas que eu me diverti bastante, né? Não me arrependo de ter ido, foi um campeonato bastante divertido. E que o deck funcionou bem e que faltou um pouquinho de treino e de ajuste na lista. Tiveram algumas cartas mortas e que se eu tivesse treinado mais, com certeza eu teria ido um pouco melhor. Rosa, isso é porque Legacy é o seu formato. Você é um jogador aventureiro no Z2. Sua casa é no legado. É isso aí, o chinês tem razão. Mas aí você olha os nomes que fizeram top 8 no Legacy e você fala, o pessoal que foca no Legacy, que não joga os outros formatos, ainda perde pro pessoal que joga Legacy de vez em quando, que são os pro players, né? Mas o BBD, ele deve jogar muito Legacy, porque ele foi um dos inventores do Predict no Miracles, que é a maior bobagem que eu já vi até eu usar. E depois o cara é um gênio, não tem como você imaginar que aquilo é bom. A carta é ruim, você lê ela, você fala, ela é ruim, ela é ruim. Aí você usa e fala, meu Deus, essa carta é sensacional. Eu acho que os jogadores que são especificamente jogadores de Legacy, eles acabam ficando um pouco restrito
aos conceitos que a gente falou, que são diferentes do T2, mas que quando você se mantém do outro lado da curva, você consegue ter a mente um pouco mais aberta e você chegar numa situação de um puzzle que talvez você demoraria mais para fazer, para chegar, né, tendo só os conceitos Legacy. E talvez você jogando uma partida de terceira round, quarto round, você vai conseguir resolver os puzzles porque você ainda não vai estar mentalmente cansado. Então acho que assim, os jogadores de T2 que se dão bem no Legacy são porque eles trazem essa coisa na bagagem, essa experiência toda, né, de jogo, e que esses atalhos que você consegue encontrar para tornar os jogos um pouco mais fáceis, não precisar se esforçar tanto. Por isso que eu acho, né, que o nosso campeão do torneio foi novamente o nosso amigo aí, né? Falando nisso, como que ficou o top 8 final, né? A gente já tinha dado uma prévia. Pois é, né? São alguns nomes bastante conhecidos. O campeão do torneio, a gente ficou falando aqui, né? Não falamos o nome dele, mas o nome dele é Heidi Duke. O segundo colocado foi o Adrian Sulano, ele jogou de BR Reanimator. Então é um deck que tá se mostrando, tá se consolidando no formato como o Glass Cannon, ou seja, o deck combo mais rápido do formato que ainda consegue combater a Force of Will. O Reed Duke jogou com uma lista de bug mid-range, né? Baseado em True Name, na aceleração, né, dos Dorks, né, do Deathrite Shaman e de Noble Hierarchy. E nos 3 drops, né, do True Name Nemesis e o Leovold. Então quem acompanhou a série de artigos dele, os vídeos dele que ele gravou, ele foi evoluindo a lista semana a semana e chegou na lista do GP. Então quem jogou contra ele podia saber o que ele estava jogando, porque ele praticamente evoluiu para todos os leitores dele, para todos as pessoas, os espectadores dele. E ainda assim ele levou o campeonato, mostrando que ele joga muito. Mostrando que informação não é tudo, né? Informação não é tudo, tem que ter braço também. Mas uma vez que você joga com probe, como você disse, a sua lista não ser tão conhecida não faz tanta diferença assim, né? Tem essa. Então, só passando aqui os decks, né, do top 8, foi um Snake Attack, um Defend Texas na mão do Craig Wescoe, que também joga pouco Magic. Esse é o cara que é defensor do deck, que eu gosto, que ele gosta de jogar, ele sempre joga com os decks que tem branco. Sim. Ele só joga com preto no deck junto, porque não dá pra jogar só com branco. Pois é. Pelos artigos que ele escreve na SCG. Exatamente. Perdão, na TCG. TCG, isso. Tiveram 2 Grixis Delver. Um Miracles, na mão do Brian Brown Doing, também joga pouco. Um Bug Delver, na mão do Michael Majors, que depois que eu joguei o campeonato, que eu vi a lista dele, eu falei que devia ter jogado de Bug Delver. Eu me arrependi um pouquinho nessa questão, apesar de ter gostado do Grixis Delver. E acho que foi isso. Foi 2 Grixis, um Miracles, o Bug Mid-Range, o Bug Delver, o Snake Show, o BR Reanimator e o Defend Texas. É isso mesmo. Então, só para fazer o fechamento, né, do que eu esperava e do que eu enfrentei 0 decks injustos. Eu tinha dado uma podada nas cartas injustas, eu coloquei uma carta extra contra os decks justos, que foi o Kolaghan's Command. A carta foi uma merda, mas a minha leitura do metagame estava certa. Eu acabei enfrentando os decks que eu esperava enfrentar, eu só não enfrentei um Lands que eu esperava. Tinha um número razoável de Lands no campeonato, mas eu acabei não enfrentando. Mas de resto, eu acho que eu li bem o formato, acho que eu joguei bem o campeonato, e eu só me arrependo de não ter jogado com Bug Delver, porque eu acho que ele estava melhor posicionado contra os Miracles e o Defend Texas, apesar de Green Lavamancer ser fantástico contra o Defend Texas, e eu fechei 2-1 contra eles, né, então... Talvez eu não tenha gostado tanto do deck, mas talvez a escolha tenha sido certa. Isso não vai dar pra saber mesmo. Às vezes a sua escolha para os decks que você jogou contra, a sua escolha do deck foi muito boa, você fez a leitura correta. E se você tivesse jogado de bug, talvez você não teria enfrentado os decks que você enfrentou. O Defend Texas, o Miracles, onde a parte PG seria um pouco mais relevante do que a parte Red, digamos assim.
Então, tem muita coisa que pode mudar, assim. Para os matches que você jogou, parecia que você estaria um pouquinho melhor se você tivesse jogado com o BG ou o Bug, em vez de ter jogado com a versão Grix. Mas não é uma verdade absoluta, né? Uma vez que você nunca sabe os decks que você vai enfrentar antes do campeonato. Tenho 2 comentários só antes de fechar, principalmente pro pessoal que não joga tanto Legacy. O primeiro é que a gente falou tanto da Fright Shaman, não se esqueçam que ele é um Planeswalker de uma mana, que o pessoal tanto pede pra Wizards. Ele é tão bom que foi banido no Modern, não, tudo bem, um monte de coisa banido no Modern. Mas ele é tão bom que ele fez o Jund ser jogável no Legacy. Era um deck que não era de combo e que não tinha azul e que não tinha prisão, e conseguiu ser bom por causa do Deathrite Shaman. E só não continua existindo porque acharam um lar com azul pro Xamã. E a segunda é principalmente o pessoal que tem muito preconceito com o formato. Eu digo que se você cair de paraquedas lá, você não vai se dar bem, porque você não tem os conceitos necessários, você não sabe em torno do que você deve jogar, e muita coisa disso acaba te atrapalhando, mas é um formato muito legal para vocês tentarem aprender, para inclusive dar uma assistida de repente. E existe sempre uma discussão, porque é um deck que tem um poder muito grande, o power level das cartas, e isso acaba gerando pouco comeback, né? Se você começa atrás no jogo, é muito difícil de você retomar a partida, e aí as pessoas acham que isso acaba diminuindo um pouco a skill do jogo. E para isso eu estou procurando, se eu conseguir encontrar o artigo, eu vou colocar o link na nossa página junto com a publicação, mas existe um artigo que se chama One Game. Ele era da Star City Games, mas eu não me recordo quem é o autor. Gary Thompson. Gary Thompson. Ele basicamente narra toda uma partida vintage com todas as decisões que ele tem que tomar ao longo dessa partida. E aí ele vai explicando assim, eu posso abrir com tal carta, mandando comprar, se eu comprar pode vir isso, isso e isso. E é um artigo gigantesco de todas as decisões que ele tem que tomar em apenas uma partida, em um jogo, né? Não é uma partida, é um dos games da sua melhor de 3. Isso é uma característica de formatos eternos que são um pouco mais rápidos, né? Se o Modern já é um formato de custo 4, você já tem limitações, digamos que nada que custe mais do que 4 manas joga, e muitas cartas de 4 manas já são lentas. Lógico, tem exceções, tem o Titã, são cartas chaves, mas via de regra uma carta comum, uma ferramenta do seu deck tem que custar menos do que isso. No Legacy é ainda mais punitivo, você tem decks, por exemplo, de Delver que vão ter todas as cartas custando 1 ou 2, ou talvez algumas cartas custando 3. O próprio Miracles, se você considerar que Terminus custa 1, vai ter tudo custando 1 e 2, com exceção de Snapcaster, que custa 2, mas na realidade acaba custando mais. Então, assim, você tem uma árvore de decisões muito grande todos os turnos, porque quase todos os turnos, você pode jogar a maioria das cartas da sua mão, e você ainda tem os fatores de escolha em cima de Fatlands, quando estourar, quando não estourar, tampos. Então, assim, são jogos muito complexos. É lógico que, como existe um power level grande, ele te permite, às vezes, você escapar impune de um erro que você nem identifica como erro porque você ganhou de qualquer maneira. Mas é uma coisa muito fascinante, assim, pra quem não está acostumado com o formato, quem acha que é Mana Ritual e Reanimator, tentem jogar, procurem ver, e de repente vai ter um torneio grande aqui em São Paulo, é uma boa oportunidade de você conhecer um pouquinho mais. Sobre o BR Reanimator, eu acho que o deck não se consolida no formato. Eu acho que ele vai ter o mesmo papel do Omni Halls. É um deck que apareceu meio do nada, ninguém levava a sério e tá ganhando um monte de coisa, e agora o pessoal vai começar a levar a sério. Eu acho que ele vai cair bastante, até porque é um deck que usa o cemitério, é uma fonte de recurso boa, mas as pessoas têm medo do cemitério, e atacar o cemitério funciona contra todo mundo, funciona contra o Snapcaster, funciona contra o Deathrite, e ainda pode acabar totalmente com uma estratégia como o Reanimator. Então eu acredito que o deck vai começar a desaparecer do formato aos poucos, assim, cair pro Tier 2, mas hoje é uma realidade, sem dúvida. Pro próximo torneio que a gente vai ter é uma realidade. Só pra fechar, 2 cartas me chamaram bastante atenção de Aether Revolt, que já vai estar válido pro National Legacy. A primeira é óbvia, a segunda não tão óbvia. A óbvia é o Fatal Push. Então, a habilidade Revolt é uma habilidade muito fácil de habilitar no Legacy. Você tem as Fatlands,
que habilitam muito fácil a habilidade. Mas mesmo sem o Revolt, você mata tudo que interessa com o Fatal Push. Você mata Goyf, você mata Pyromancer, você mata Deathrite. É um substituto... É um substituto instantâneo de Disfigure, que já era razoavelmente usado em decks que não iam Bolt, nos Delvers que não iam Bolt principalmente, e que eu acho que vai jogar no Bug Delver, nos Aloren, nos todos os bugs da vida. E eu arrisco dizer que pode ser responsável pela volta do Land Steel, que perdeu espaço pro Miracles por causa da Plowshares junto com o Terminus, mas Toxic Deluge e Pernicious Deed, a partir do momento que você tem uma Plowshares preta, pode... Com certeza, então é uma carta que promete aí, mais no Modern do que do Legacy, mas no Legacy promete se consolidar nas principais remoções do formato, e eu acho que quem tá jogando de preto pense e use essa carta, porque ela é muito forte, ela mata tudo que interessa. A outra carta que eu acho que não é tão óbvia, também é baseada na habilidade Revolt, é o Kirjape com Death Touch. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um 2 Death Touch, uma mana verde, e se você castar ele com Revolt, ele vira um 2/3, ele entra com marcador +1/+1. Eu acho que o Kirjape já foi uma carta jogada no Legacy, hoje não é mais, só que eu acho que ele tem esse novo Kirjape, ele tem o Death Touch que é relevante, ele pode parar umas criaturas que atacam por baixo, e ele não tem a dificuldade que o Mangusto tem hoje, que é de lidar com Deathrite. Então ele pode vir a ser um substituto do Mangusto em um Rug Delver, que deu uma sumida, apesar de ter uma cópia no top 32 de um Canadian, né, usando a nomenclatura antiga, e que era um pouco modificada, ele usa só 2 Goyfs, usa 2 True Name Nemesis, é mais agressiva do que, em termos de criaturas, do que os Canadian antigo. E eu acho que é uma possibilidade de ser usado no lugar do Mangusto. Eu não sei se é real essa possibilidade, mas é uma possibilidade. E eu acho que é uma coisa que quem sempre gostou do Rug pode tentar, visto que o Mangusto agora não tem muito lugar por causa do Deathrite Shaman. Eu queria fazer 2 considerações. Pela história que você contou do campeonato. Uma era parabéns pelo resultado, pode não parecer diretamente um bom resultado de Magic, mas o primeiro parabéns vem pelo segundo, que é você passar 2 dias inteiros longe do seu país jogando um formato que você não tinha nem treinado, não tinha nenhum tipo de preparação específica para ele, e jogar sozinho é muito cansativo. Você não tem ninguém para perguntar alguma coisa sobre uma decisão. Você fica pensando com você mesmo o que você fez errado ou o que você poderia ter feito diferente. Então acho que talvez seja um pouco mais cansativo do que você jogar com amigos, conversando e descontraindo. Então, primeiro isso, parabéns por ter ido até Louisville jogar um GP Legacy, que você sempre quis jogar um GP Legacy, e por ter ido jogar GP sozinho, sem ninguém para tá conversando ali. Então, eu acho que as duas coisas que você talvez não terá a oportunidade de fazer de novo em relação a GP Legacy, porque a gente sabe que provavelmente pro ano que vem já acho que não deve ter mais nenhum GP Legacy. Então, parabéns pela sua viagem, pelo resultado que você fez. Valeu. Jogar um GP sozinho é muito difícil. Estar numa cidade que tá menos 11 graus também é muito difícil, principalmente com acesso limitado à internet. Então, se tiver um GP em Louisville e você for jogar sozinho, queira bastante mesmo jogar esse GP, Sim. porque as condições são difíceis. Então, só pra fechar aqui, pra quem for se preparar pra jogar o Nacional da Central, esteja focado. Tem um plano contra Miracles, obviamente. Ele ainda apesar de ter as opções que combatem o Miracles, ele é o deck a ser batido. Sempre vai ser, a não ser que banam o top. Leve em consideração Fatal Push. Então os decks pretos vão vir um pouco mais fortes do que o normal. Então Bug Delver, o próprio Shardless, né, que tem uma interação um pouquinho mais lenta, e o Aloren, eles vão estar fortalecidos pelo Fatal Push. Lembre-se de também tem um plano contra o Delver, ou jogue com ele, né? Eu tô falando de ter um plano, mas você pode facilmente escolher essas opções.
também não se deixe perder pro Defend Texas. É um deck que vai ver bastante jogo, é um deck que muita gente gosta e é um deck que é difícil de jogar contra, principalmente se o cara tem um Vial ativo. As interações ficam bastante complexas e é fácil você fazer uma jogadinha errada e perder pra uma ativação trick assim do deck. E sempre mate o Jace Mind Sculptor. mate o Jace Mind Sculptor. E não deixe o oponente 1 de vida. Mate o Jace Mind Sculptor. Ele não pode desvirar. Esse acho que é o erro que eu mais vejo acontecendo. Sim, com certeza. E a única incógnita fica por conta do Leovold. O próprio Reed Duke falou que não sabe se ele... Diz que ele foi bom, mas não foi insano. A melhor criatura do deck dele foi o True Name Nemesis. Mas... leia o Leovold quando ele cair na mesa. Não dê o Brainstorm quando ele cair na mesa, porque senão vai dar muito ruim. As pessoas perdem pra Leovold porque ninguém tem Chains of Mephistopheles, então ninguém nunca jogou em torno disso. Exatamente. Inclusive, se o seu oponente fizer uma carta que chama Chains of Mephistopheles, chame um juiz pra descobrir o que ela faz, porque senão você vai se confundir. Não fique com preguiça de ler a carta porque o texto dela é gigante. E tá em italiano, provavelmente. É isso aí, pessoal. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius. Chinês, tem 2 questões pra hoje. A primeira foi uma coisa que eu li, né? Eu não presenciei, mas que eu li no reporte de um jogador, do Bryant Cook, né? Famoso jogador de Storm. E a segunda é relacionada a uma coisa que... Essa sim eu vi. Eu recebi o link, eu vi e achei curioso. Vamos pra primeira. O Bryant Cook tava jogando com o Ross Marion. O Ross Marion, participante do Pro Tour. Eu acho que ele é Silver esse ano, então ele tá razoavelmente classificado nos Pro Players. Eles estavam jogando a partida, estavam embaralharam, cortaram o deck. Os dois olharam a mão, ligaram, embaralharam o deck, oferecendo pra cada um cortar. Um juiz chegou, parou e falou: vocês foram escolhidos para um deck check aleatório. O Ross Marion virou e falou: não, nós não fomos escolhidos porque nós dois muligamos a 6. O juiz virou as costas e foi embora. O Bryant Cook se manifestou, ele não deu a sua opinião sobre a ação, mas ele disse que achou bastante curioso. E ele disse que a lição que ele aprendeu nesse GP é que você pode dizer não a um juiz. Ele foi irônico, óbvio, né? Óbvio que ele usou a ironia ao extremo nessa frase, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o ocorrido. Certo. Checagens de deck são descritas para serem feitas de diversas formas. Não tem não existem linhas de manual para isso. Existem melhores práticas que são discutidas a todo tempo. Via de regra, principalmente para juízes inexperientes que estão aprendendo a primeira forma de deck check, é que você precisa realizar essa checagem antes que o seu oponente, assim que eles apresentam o deck pela primeira vez. Então antes de você comprar suas 7 cartas iniciais. Uma vez que isso não tenha acontecido, mas por qualquer motivo você vá conduzir o deck check nessa mesa, seja porque houve alguma denúncia e o deck check vai ser visando averiguar isso, né, para ter certeza que é uma situação suspeita, de repente alguém viu uma carta e se recorda de ter visto o jogador falando que não ia usar, qualquer tipo de averiguação dessas que seriam feitas num deck check, você tem diversas formas de fazer ele mesmo durante a checagem. Você pode pegar os decks e então mandar os jogadores prosseguirem com o mulligan para 6, os dois jogadores já tinham mulligado. Você poderia interromper completamente e mandar comprar 7 de novo. Na minha opinião seria um erro, então eu jamais faria, mas não acho que seria de todo um absurdo. Você tem algumas técnicas de checagem que mantém o deck aleatório da forma como ele estava antes, então poderia ser feito mesmo durante. Você poderia pegar a lista e observar, fazer a checagem na mesa. O mais provável é que o juiz simplesmente tinha uma checagem 100% aleatória, foi dado um número aleatório, ou então ordenaram que ele procurasse alguma mesa que já tivesse acabado o primeiro jogo. Eles podem ter demorado um pouco no começo da partida, até apresentar os decks, até fazer o processo de mulligan.
E aí o juiz olhou e, sendo o Legacy um formato mais rápido, ele pode ter imaginado que isso podia ter... imaginou que o Game 1 tinha acabado e aí descobriu que não durante a abordagem. E aí ele simplesmente desistiu e eu preciso de uma mesa aleatória, eu escolhi uma mesa aleatória, essa mesa não é boa, já tem uma situação nela que não... Não está apta. Exatamente, não torna ela a melhor escolha possível e eu vou simplesmente escolher outra mesa. E isso é o que eu entendo que deve ter sido a decisão dele. Então, basicamente, ele poderia sim ter continuado e falado, não, mas eu vou checar essa mesa porque seja porque o meu team leader ordenou que fosse essa mesa, a gente não tá querendo mudar isso no meio, logisticamente, seja porque eu tenho uma denúncia. E se ele não quis, muito provavelmente, a gente tem algumas metas de números de decks a serem checados, e principalmente se os números estavam bons, você não vai querer fazer isso, porque se acontecer alguma coisa e você tiver que sair e outro juiz tiver que devolver o deck por qualquer motivo, aí vai ser uma dor de cabeça, porque você vai ter uma situação fora do padrão. Certo. Então, só pra recapitular, não é que que você pode dizer não a um juiz, é que foi uma situação que pode não ter sido a melhor situação pro deck check. Então, sejam gentis, não sejam como o Rosmarion, por favor. Você sempre pode falar não, mas lembre-se que o juiz tem a palavra final. Se você falar não quer que você check out, você sempre pode dropar do torneio. Mas eu considero uma decisão muito extrema pela situação. E talvez precipitada. Existem até um problema sério com deck checks no Legacy, porque muitos jogadores se recusam porque eles andam com uma pilha de dinheiro, né? Principalmente se você tem uma dual de beta, então tem muito não, você não vai checar meu deck, e isso inclusive em GPs Legacies é conversado para de repente você fazer uma checagem assistida, acompanhada pelo jogador, ou no GP Shiba você precisar de uma pulseira para entrar na área de jogo, porque tiveram alguns problemas com checagens lá. A gente nada é oficial, eu mesmo não tenho informação oficial, mas até onde eu sei tiveram casos de decks que acabaram sumindo ou cartas sumindo durante esse processo, não por juízes, por jogadores, por pessoas passando por juízes. Mas então você tem opções, mas lembre-se que você está sujeito a ser checado, porque isso é uma prevenção aos jogadores, é para defender os jogadores honestos. Legal. E o segundo assunto, né, foi um assunto que eu acabei lendo no Twitter. Eu mandei pro pessoal e alguém chegou e me questionou. Eu vi no Twitter um link de um site de apostas mostrando algumas apostas pro Pro Tour. Tinha lá as apostas. Tal jogador vai fazer top 8? Sim, paga tanto. Não, paga tanto. E por aí vai. Tinha uma série de apostas pro Pro Tour Ether Revolt. É uma coisa atual, uma coisa que aparentemente está ativa. Eu não entrei a fundo, não me cadastrei no site. E, em paralelo, a gente tem um concurso da Liga Magic, baseado na final do circuito Liga Magic, onde você pode escolher até 5 jogadores que estão classificados, e os 5 jogadores que somarem mais pontos em todas as finais, quem escolher esses 5 jogadores que mais somarem pontos, vai ganhar uma premiação, né? Não sei se é um Fat Pack, um Bundle Box, alguma coisa do gênero. Eu queria saber qual que é a diferença entre esses dois elementos e o que de regras isso influencia, porque isso, apesar de não impactar diretamente na partida, você tem regras que controlam esse tipo de ação, principalmente voltado a apostas. Existe uma infração no guia de penalidades que se chama Wagering, e Wagering se baseia basicamente em realizar apostas em cima de colocar apostas externas ao jogo, adicionando valor a partidas jogadas. Certamente uma aposta entre quem vai ganhar esse jogo aí, com certeza configura o Wagering. Uma aposta sobre quem vai fazer top 8, eu cheguei a ver esse site e cheguei a lançar essa discussão, inclusive no grupo de juízes, para conversar a respeito. Eu não consigo pegar do manual a linha exata que me diz se isso é wagering ou não. Assim, isso não é textbook, a aposta em cima de uma partida,
mas o manual deixa claro que é em cima de partidas ou de resultados. E fazer top 8 configura um resultado dentro de um torneio de Magic. Então, via de regra, eu diria que em torneios competitivos para cima, se você fizer qualquer tipo de aposta em cima desse resultado, você pode e deve ser desqualificado desse evento. E junto com toda a desqualificação acompanha uma carta relatando o evento para que um comitê decida se você será suspenso ou não. Na minha interpretação, qualquer pessoa que aposte nesse site, chegando aos ouvidos de qualquer juiz do evento, deveria ser desqualificado do Pro Tour de Eder Revolt, mesmo que você não tenha vaga para esse torneio, você pode ser inscrito nesse torneio apenas para ser desqualificado, ou no mínimo, como não faz sentido essa desqualificação, você deveria ser reportado para uma possível verificação, assim, né? Lá as apostas, você tinha 2 tipos de aposta, né? Jogadores que farão ou não farão top 8. E a outra aposta era sobre quantidades de terrenos básicos que farão ilhas, planícies, pântanos, mais ou menos de 14 no top 8, ou 14,5, não lembro, é uma média. Eu não sei se isso se configura igual, porque isso não está falando de resultados, está falando de uma... Mas a realidade é que tudo isso é borderline, é tudo interpretação em cima de interpretação. Assim, eu não sei se faz sentido que um jogador aqui do Brasil seja desqualificado de um Pro Tour que está acontecendo em outro país porque ele está apostando num site externo. Dentro da Liga Magic é um fantasy game, mas ele leva em consideração resultados de um torneio, então ele também acaba pisando nessa área cinzenta, mas sem deixar claro se isso pode ou não. E eu acho que o Wizards não se preocupa, principalmente porque é virtualmente impossível a gente ter acesso a isso, a não ser que alguém poste no Reddit que ficou rico porque apostou e acompanhe, mesmo que seja no Reddit, você não precisa ter a conta verificada, eu suponho, para poder saber, e eu não sei até onde iriam, longe. Então eu vejo punições exemplares acontecendo se alguém der com a língua nos dentes, mas eu não acho que isso... hoje é toda uma área muito cinzenta. E também lembrando que esses sites de aposta, eles levam muitos scouts em consideração. É o jeito que você consegue saber o resultado possível a partir de jogos de futebol e tudo mais. Eles têm algoritmos excelentes que funcionam. E eu tenho quase certeza que isso não funciona no Magic, porque é um jogo que tem muita variância envolvida e assim, você nunca vai saber se o cara escolheu o deck ruim pro dia, e mesmo ele sendo de longe o melhor jogador do dia, ele não vai ter bons resultados. Então eu não vejo esses sites, esse tipo de aposta me parece uma loteria e não aquelas apostas conscientes que os apostadores dizem fazer. Exatamente. Então eu não sei o quanto que isso vai pra frente, pra um dia o Wizard se preocupar com isso. Mas essa regra só existe porque é o tipo de prática de esporte para ele considerado um esporte, né? Então, para ele poder ser praticado em alguns países, esse tipo de aposta tem que ser proibida. Então, eu imagino que se essas apostas se popularizar, caso elas fiquem populares, as coisas mudem, mas eu também não sei qual é o alcance da Wizards para banir um site que é propor apostas em cima de um resultado que vai ser público no futuro. Então tudo isso é uma situação que, se um dia ficar grande, vai ficar muito séria, mas provavelmente vai ser discutida vários escalões acima. Hoje eu recomendo que qualquer jogador que queira brincar, seja no site de apostas ou no bolão da Liga Magic, não divulgue isso, não saia contando a sua grande história, porque você corre alguns riscos, eu imagino, que você está pisando numa área cinzenta. E se eventualmente algum juiz mais um nível 3, algum dos juízes que assinam como oficial, né, dos que fazem a regra, decidirem que uma providência deve ser tomada, você não vai poder reclamar. E lembrando que a própria Wizards, em alguns, acho que 2 anos atrás, tentou fazer o fantasy game dos pro players, se não me engano foi por 2 ou 3 Pro Tours, e acabou que não teve nem muita aderência dos jogadores e ela julgou que era uma coisa fútil para ser feita. É isso aí, Chinês. Obrigado pelas informações. E agora vamos ao encerramento do programa. Vamos todo mundo ficar ligado aí na semana 1, né? O campeonato da Star City. Vai ter o PPTQ. Todo mundo vai chegar no PPTQ com seus decks estranhos, decks com as cartas que conseguiu, às vezes nem são as cartas que você quer jogar
se você não conseguiu achar aquele Heart of Kiran, na hora vai ter que jogar com um só, ou mesmo sem nenhum. Mas é sempre bastante interessante o primeiro PPTQ, é o que ele gera mais risada, é o que gera maior diversão, assim, por assim dizer, né? E é interessante ver como que a Star City vai funcionar, né, nessa primeira semana. E também para quem for jogar o National Legacy, boa sorte, daqui a 2 semanas, então a gente vai ter mais um episódio, mas já desejando boa sorte de antemão. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade para usar as redes sociais, os comentários do YouTube. Um grande abraço e até mais, pessoal. Falou. Adeus. Aquilo tudo que eu lhe disse antes, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Esse podcast é uma produção Agência WTF.